A Apple anunciou essa semana o iOS 27 e eu já instalei no meu iPhone para testar tudo em primeira mão para vocês. Tem leve mudanças no visual, novos recursos, claro, inteligência artificial e detalhes que a Apple nem mesmo mostrou direito. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que mudou na prática e um pouquinho mais. Primeiro de tudo, vamos falar sobre velocidade. A Apple promete que o iOS 27 está muito mais rápido. E eu não vou mentir, ele realmente está muito mais rápido, até mesmo para uma beta do iOS. Os aplicativos abrem mais rápido e as animações estão muito mais fluídas. E acredito que ainda pode melhorar, até porque essa aqui é a primeira beta de testes do iOS 27. Se você não é muito fã do Liquid Glass, você também pode editar ele. Ou melhor, você pode escolher o nível que você quer o Liquid Glass. Então se você vem aqui nos ajustes e coloca aqui em aparência, a gente tem esse slider aqui, em que você pode simplesmente mover e escolher o nível de transparência da sua interface. A Apple ela também promete aí a Siri AI, que seria uma Siri 2.0 turbinada, até mesmo com um aplicativo dedicado. Infelizmente eu moro na Europa e esse recurso ainda não está disponível aqui, mas assim que tiver eu vou trazer um novo vídeo para vocês mostrando sobre essa Siri AI. Mas de qualquer forma a proposta é transformar a Siri em uma assistente muito mais inteligente. Ela promete entender melhor o contexto do que você está fazendo, responder perguntas sobre o que aparece na tela, buscar informações em mensagens, e-mails e fotos, além de executar ações dentro dos apps. Como eu não tenho esse recurso ainda da Siri AI, a minha Siri ainda está na versão do iOS 26. E claro, o aplicativo dedicado da Siri eu também não tenho. Mas não fecha o vídeo porque tem sim outras novidades bem legais que sim eu tenho acesso, como por exemplo o novo recurso de inteligência artificial para suas fotos. Primeiro vou falar sobre o recurso de limpeza, que é exatamente o que todo mundo esperava que a Apple fosse fazer. Então olha só que legal, eu vou selecionar aqui todo o meu braço e até mesmo toda a minha mão aqui e eu vou fazer a limpeza por inteligência artificial. E olha só que absurdo de resultado. Ele removeu todo o meu braço, toda a minha mão, colocou até mesmo meu braço para baixo e claro, ele recuperou todo o meu rosto. Finalmente a Apple acertou nessa. Outro recurso bem interessante é essa opção aqui de estender, que ele vai fazer nada mais e nada menos do que estender a sua foto. O terceiro recurso é de reenquadrar, em que você pode praticamente escolher um ângulo diferente para a sua imagem. Bem, mas bem legal. Continuando a falar de inteligência artificial, o aplicativo Playground também teve uma turbinada. Aqui, por exemplo, eu pedi para adicionar um pássaro na minha mão direita e agora eu simplesmente pedi para adicionar um gato filhote na minha mão esquerda. Então, olha só o resultado realista. Muito louco, né, galera? Muito louco. Depois dessa, eu acho que eu vou até abrir uma companhia de resgate de animais. Um pequeno recurso que eu sempre tive falta é transformar o frame de um vídeo em uma imagem. Agora com o iOS 27 isso é possível. Outro recurso bem legal é que agora você pode criar atalhos com linguagem natural. Ou seja, você simplesmente descreve o atalho que você queira criar e ele vai criar para você. Nesse caso eu simplesmente falei, sempre que eu abrir o aplicativo Ajustes, desconecte da Wi-Fi. E pronto, ele praticamente cria automaticamente. O aplicativo de câmera também teve uma pequena reformulada. Todos os controles principais de fotografia fica mais fácil de acessar. Antes se encontrava lá em cima e era algo que muitas pessoas reclamavam, inclusive eu. No aplicativo do Safari ficou mais fácil agora acessar as suas abas. Apenas com um toque você agora acessa elas. Uma coisa bem interessante que agora você pode definir é a diferença de volume, tanto para alarmes e timers, quanto para sons e avisos do sistema. Algo aí bem útil, até porque sempre quando eu vou dormir eu tinha que colocar o volume um pouco maior para que o alarme saia naquele volume. Mas agora você mesmo pode definir o volume que você quiser. Nos ajustes de Wi-Fi, você encontra agora essa nova opção de assistência de conectividade. Mas o que é que ele faz? Ele simplesmente vai perceber se a Wi-Fi está com pouco sinal e se tiver com pouco sinal, ela opta em utilizar a operadora. Então é, digamos, uma forma mais inteligente, de definir se ele deve utilizar o Wi-Fi ou se ele deve utilizar a operadora, dependendo do sinal.
E olha só, vários aplicativos nativos estão ganhando agora suporte para funcionarem de lado. Isso mesmo, na horizontal. Isso pode ser indícios para o iPhone Fold, que deve ser lançado ainda este ano. Na sua tela de bloqueio agora você pode arrastar e limpar o widget de música, deixando assim a sua tela mais limpa mesmo quando você está escutando uma música. Se você tiver um timer como controle na central de controle, agora quando você ativa ele dá esse visual bem legal. E o feedback que você sente também é bem bacana. Vale a pena você dar uma testada. No aplicativo Carteira agora você pode adicionar qualquer tipo de passe, qualquer tipo de cartão dentro dela, mesmo se não for compatível. É só você colocar aqui em criar um ticket e adicionar ela. Uma coisa que a Apple falou é que o AirDrop está muito mais rápido no iOS 27. E eu posso confirmar, galera, tá muito rápido mesmo. O que antes demorava 5 ou até mesmo 10 segundos para enviar, agora envia praticamente em 1 ou 2 segundos. Se você não é fã do relógio da Apple, você pode deixar ele bem pequeno. Agora aqui na hora que você edita a sua tela de bloqueio, você tem essa opçãozinha aqui, de deixar o relógio mais compacto. Então olha só, o relógio agora fica lá em cima, bem pequeno. E para finalizar o vídeo, parece que a Apple vai permitir ter widgets bem grandes. Por exemplo, o aplicativo de música, agora o widget dele você pode cobrir praticamente toda a tela. Bom pessoal, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aqui das novidades do primeiro beta do iOS 27. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, se você não está inscrito no canal, clique em se inscrever e me acompanhe também em outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi a iDevice News.